Então ele responde aqui, ó, e me dá o meu site e também fala para entrar em contato por e-mail. Olha que interessante. Nesse módulo você vai aprender como criar chatbot para respostas automáticas inteligentes no WhatsApp com a OpenAI Assistant e ManyChat. Eu estou aqui na plataforma OpenAI e para você entrar aqui basta você acessar aqui platform.openai.com, beleza? Aí você faz o seu login e você vem em assistente aqui, ó. E aí você vai cair nessa tela aqui. Para você criar uma nova assistente, você coloca Create e automaticamente ele vai criar aqui um código aqui, um link aqui da assistente, né? Que é uma identificação. Então aqui nesse painel tenho todos os dados, né? Todas as informações. E aqui eu coloco o nome aqui da nossa assistente, as instruções que ela vai estar fazendo e também o modelo do ChatGPT. Eu vou chamar minha assistente de bot AI GPT. Beleza? E eu tenho que observar também se aqui ele atualiza, ó. Conforme eu vou alterando, ele vai atualizando essas informações aqui. Por exemplo, se eu colocar um ponto aqui, ele salva automaticamente. Então, beleza. Eu vou escrever uma instrução de quem é a minha assistente, beleza? Aqui rapidamente eu criei um prompt. Eu sou o bot AI GPT, um assistente virtual desenvolvido com inteligência artificial para responder às dúvidas de usuários referentes aos serviços de automatização de blogs, redes sociais, chatbots e negócios. O que posso ajudar hoje? Isso daqui você cria baseado no seu negócio. Quando eu vou em Playground, vamos ver aqui, eu posso digitar quem é você. Coloco para rodar. Olha lá. Ele vai responder justamente a mensagem que a gente colocou ali, aquelas instruções. O importante é que essa inteligência é capaz de criar variações de texto aqui, baseado no que você escreveu aqui. Então, cada usuário não vai ter a mesma resposta. Vai ter respostas diferentes. Então, isso daqui é um recurso da inteligência artificial generativa, porque gera respostas diferentes. E aqui eu consigo verificar quantos tokens aqui eu gastei, né? 169 tokens que foram utilizados. Vamos voltar em Dashboard e agora eu vou aqui, ó, no bot AI GPT. Esse prompt aqui está bem básico. Eu vou criar um prompt mais estruturado para a assistente ficar melhor. Bom, estou aqui no meu Google Doc. Para você acessar o Google Doc, só entrar no link docs.google.com. E aí você vai fazer o seu login e vai criar um texto em branco, né? Um arquivo aí de texto em branco. E aqui eu coloquei um prompt para o meu assistente virtual. E esse prompt eu escrevi o seguinte: você deve ser capaz de atender os requisitos dos clientes, criar fluxos de conversação eficazes com o objetivo de fornecer um atendimento ao cliente excepcional, aumentando as conversões de acesso em nosso site. E aqui eu coloquei o meu site, ó. Descendo aqui, se o cliente perguntar sobre como entrar em contato, sugira o e-mail. Aqui eu coloquei meu e-mail. E se ele quiser saber mais sobre o negócio, sugira o site. E aqui eu coloquei o meu site. Caso o cliente saia do contexto da conversa, perguntando coisas que não são referentes ao negócio informado, direcione-o de volta para perguntas relacionadas ao negócio de automação de blogs, redes sociais e chatbots. Então aqui você consegue configurar esse prompt de acordo com o seu negócio. Sempre limite as respostas a 60 palavras, mantenha
as respostas breves e diretas, facilitando a compreensão do usuário. Nunca ultrapasse o máximo de 60 palavras. Respostas personalizadas. Sempre que possível, personalize as respostas com base nas informações do cliente para obter uma experiência mais engajadora. Respostas rápidas. Priorize a velocidade das respostas para melhoria dos atendimentos. Confirmação de compreensão. Confirme se você entendeu o questionamento do cliente antes de responder para garantir uma melhor resposta. Perguntas e respostas padrões que os clientes poderão fazer sobre o meu negócio. Se baseie também nessas perguntas e respostas. E aqui esse questionário aqui, eu fiz para o ChatGPT e ele gerou essas perguntas aqui e resposta de acordo com o meu negócio. Você vai lá no ChatGPT e digita: crie perguntas e respostas baseada no negócio X, no negócio de padaria, no negócio de farmácia, no negócio aí de vendas. Então o ChatGPT ele vai criar esse questionário para você. Então esse aqui é o prompt que eu criei para o meu negócio. Futuramente você pode ir modificando aí para ter uma experiência mais adaptada e melhorada no seu negócio. Agora, o próximo passo é a gente colocar esse prompt que nós criamos na nossa assistente. Estou de volta na plataforma OpenAI aqui, na assistente. Não se preocupe em querer aprender isso daqui logo de cara, tudo de uma vez, porque conforme as aulas você vai aprendendo naturalmente a mexer nessas ferramentas aqui, beleza? Bom, vou voltar no meu Google Doc para colocar lá aquele prompt aqui, Aqui o que eu vou fazer? Eu vou copiar todas essas informações aqui, Ctrl C, e vou voltar lá, dar o Ctrl V. Agora aqui, essa informação aqui eu vou remover e vou dar o Ctrl V ali, O prompt está aqui. Vou expandir, clicando aqui eu consigo expandir, Agora eu só vou dar uma formatada melhor. Aqui eu vou colocar serei capaz. Serei capaz de entender os requisitos dos clientes. Beleza? Então aqui eu já dei uma editada aqui nesse questionário. Se você quiser, você pode tirar essas numerações aqui e colocar a pergunta e dar 2 pontos aqui. Então ficou desta forma. Vamos voltar para cá. Bom, voltando aqui nas instruções, eu dei uma modificada aqui nesse seguinte texto. Se o cliente perguntar sobre como entrar em contato ou quem é você, sugira o e-mail. E aqui está meu e-mail, e também o site para o cliente obter maiores informações, beleza? Isso daqui a gente pode testar para ver se está dando certo em Playground, Você clica aqui e eu vou colocar aqui, quem é você? Olha lá. Sou o bot AI GPT, um assistente virtual desenvolvido para responder dúvidas sobre automatização de blogs, redes sociais, chatbots e negócios. Para maiores informações, visite nosso site. Aqui está nosso site e também o acesso pelo e-mail, Então, isso que a gente colocou ali no prompt. Ele usou aqui essa quantidade de tokens. Se eu quiser limpar isso daqui, eu coloco aqui, clear. Ele limpa. E para voltar lá, eu coloco aqui dashboard. Vou estar selecionado aqui a assistente aqui virtual, beleza? Então aqui você consegue fazer qualquer tipo de alteração e ir testando para ver como está ficando aí o chatbot. Beleza, tendo isso daqui configurado, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essas informações aqui, Mas a gente vai criar só no momento que a gente for estar utilizando. Não vou fazer isso daqui agora. Mas para copiar, você só selecionar isso daqui. Agora, vamos lá no ManyChat. Bom, eu estou aqui no site da ManyChat.
E por que iremos utilizar essa plataforma? Porque é uma plataforma muito intuitiva, fácil de mexer e está ganhando cada vez mais espaço no mercado. Então, o método que eu vou te ensinar, você vai conseguir desenvolver qualquer automatização aí para o WhatsApp, beleza? Então, para você utilizar aí o ManyChat, basta você acessar aqui o site, ó, manychat.com. Mas antes disso, eu quero que você faça o seguinte, você vai precisar configurar aí sua conta do Facebook Business. Para isso, vamos fazer o seguinte. Você vem aqui no Google e digita Business Facebook, beleza? Aí quando você clicar aqui, você vai ser redirecionado para uma página de login e após você fazer o login aí no seu Facebook, você vai cair nesta página daqui, ó, que é o Facebook Meta, beleza? Caso você não tenha um portfólio empresarial e você tenha só sua conta normal aqui, o que você vai precisar fazer? Você clica aqui, ó, criar um portfólio empresarial. Clicando em portfólio empresarial e seguindo aí as instruções, você vai criar umas dessas contas aqui, ó. No meu caso, eu tenho 3 contas e estou utilizando a de cima. E agora eu venho aqui, ó, nessa setinha e clico em configurações de negócio aqui, ó, configurações do negócio. Ele vai pedir aqui para confirmar a senha aqui, autentificação de 2 fatores. Pode ser que no seu não apareça porque você não configurou ainda. No meu caso eu havia configurado previamente e vou inserir aqui o código e prosseguir. Bom, inserir o código. E nessa coluna esquerda eu tenho diversas opções aqui, né? E o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar a minha página no Facebook aqui, ó, clique em páginas. E você vai nesta opção aqui e coloca adicionar uma página, beleza? No meu caso eu já fiz isso e não vou precisar adicionar novamente. Eu tenho também contas do Instagram, onde você pode estar adicionando aqui. No meu caso, eu já adicionei também a conta do Instagram e ficou aqui, beleza? E quando você adiciona aí uma conta do Instagram, você coloca aqui, ó, adicionar pessoas e seleciona todas essas opções aqui e clique atribuir, beleza? Na página também, ó, você coloca atribuir pessoas, clica aqui em todas essas opções aqui e coloca atribuir. No meu caso eu já fiz isso. Vamos descer mais um pouco aqui. Essas configurações de pagamento você pode fazer depois. Não tem necessidade de fazer agora, porque quando você faz o anúncio, você precisa colocar o seu cartão aí. E informações da empresa, ó. Você clica aqui. Informações da empresa, na minha conta de anúncio aqui, na minha conta Business, você vai lá e preenche todos os seus dados. Quanto mais dados você tiver aqui, melhor. E por que eu preciso fazer tudo isso aqui? Porque quando a gente for fazer o cadastro no ManyChat para o WhatsApp, como o WhatsApp é do Facebook, ele vai pedir para você inserir alguns dados aí, né? Como a sua página, a sua conta e o número de celular. Esse número de celular não pode ter o WhatsApp vinculado nesse número, beleza? Tem que ser o número sem o WhatsApp. Para quando você fizer o cadastro lá no ManyChat, automaticamente ele vai criar um WhatsApp, né? Que seria o chatbot. Então a configuração aqui seria isso.
A parte de verificação da empresa não precisa estar fazendo agora. E aí a gente vai voltar no ManyChat. De volta aqui na página do ManyChat, eu tenho a opção para colocar aqui em português. Caso você não tenha aí facilidade com o inglês, vamos colocar em português. Feito isso, a gente vai aqui, ó, em Comece Já. Por quê? Comece Já, a gente vai fazer o cadastro. Clicou aqui, a gente vai ser redirecionado aqui para esta página, a gente vai colocar aceitar tudo ali. E a primeiro momento, a gente vai focar no WhatsApp. E posteriormente aí no curso eu vou adicionar as outras plataformas de rede social, beleza? Mas a gente vai focar aqui essa automatização aqui pelo WhatsApp mesmo. Clicou o WhatsApp, ele vai pedir o quê? Para você continuar aí com o Facebook. E quando você clica aqui, você vai fazer o login no seu Facebook. Eu não vou fazer isso daqui, por quê? Porque eu já fiz no meu e quando eu entro, já cai direto na plataforma. Mas aqui o processo é o seguinte: você vai fazer o login no seu Facebook e depois que você fez o login, você vai selecionar lá a sua conta empresarial, a sua página e vai inserir o número do WhatsApp. E automaticamente ele vai fazer a criação do WhatsApp, né, que é o chatbot. Beleza? Aqui não tem erro. Caso você tiver alguma dúvida em estar fazendo o cadastro, no site da ManyChat tem um tutorialzinho para você estar fazendo esse cadastro aqui. Então aqui é isso. Agora eu vou seguir direto na plataforma ManyChat. Bom, eu estou aqui no ManyChat. Sempre verifica se você está aí no WhatsApp, né, ou qualquer que seja a rede social que você esteja usando. No caso, é o WhatsApp. Mas se você vir aqui em configurações, eu tenho aqui a minha conta do WhatsApp ativa. Beleza? Voltando aqui na plataforma ManyChat. O que você vai precisar fazer? Só verifica se você está aí no canal do WhatsApp. E agora você vem aqui em automatização. Clicou aqui, nós vamos em nova automação, beleza? Vamos criar aqui a partir do zero. Você vem aqui, ó, clicou aqui e ele vai ter um padrão aqui de layout, né? Então se você clicar com o botão do meio aqui do mouse, né, o scroll, você consegue movimentar esse layout. Então esse layout você consegue movimentar, dar o zoom para frente, né, para trás. Só você rodar o scroll do mouse para frente e rodando o scroll do mouse para trás você consegue estar fazendo essa movimentação aqui de aumentar o zoom e diminuir o zoom. Não se preocupe em querer aprender tudo de uma vez. Conforme a gente for fazendo aqui, você vai aprendendo a mexer nas ferramentas naturalmente aqui. Aqui nós vamos criar uma ação, ó. Clico aqui em ações. Vamos adicionar uma ação. Vamos agora em dados do contato e vamos definir o campo do usuário. Clico aqui. Agora eu vou dar um clique aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse. Aí em campo do usuário, eu vou selecionar o seguinte. Eu vou criar um novo campo aqui, né? Aqui eu já tenho um e eu vou criar outro. Clico aqui. Eu posso colocar bot underline aí. Eu vou aqui e vou criar. Clico em criar para não ficar igual aquele outro lá. E vamos supor que você queira renomear isso daqui, ó. No caso, eu quero renomear, quero mudar isso daqui, eu quero colocar bot underline atual. Por quê? Porque eu quero organizar algumas informações, né, nesse campo aqui depois.
Então, para mim renomear isso daqui, eu não consigo clicar aqui e voltar, ó, que ele não dá para fazer por aqui. Então, para mim renomear, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso ir em configurações, eu desço aqui, vou em campos, eu vou subir, bot, underline aí, ó. Eu quero renomear isso daqui para bot atual. Ó, clico aqui, atual, e aí eu dou um enter. Agora eu vou retornar para a automação. Aqui foi a última automação que nós criamos, então eu consigo renomear isso daqui, ó. Eu venho aqui, renomear, para ficar mais fácil, né? Eu posso inserir aqui bot, posso colocar chatbot AI GPT. GPT. Beleza? E coloca aqui renomear. Feito. Agora eu vou clicar com o botão esquerdo aqui em cima. Ele retorna aqui para nossa automatização. Agora eu vou clicar aqui nesse campo que nós criamos. Eu venho aqui novamente e lá já está renomeado, ó. Beleza? O ManyChat é uma plataforma paga, então para você poder depois colocar no ar essa automatização, ele vai falar para você assinar a versão Pro. E para você assinar a versão Pro, você precisa colocar os dados do seu cartão, porém você tem acesso a 14 dias. Você consegue utilizar a versão Pro por 14 dias e passando de 14 dias, você será cobrado aí um valor de praticamente que vai dar uns R$ 90 aí mensais. Mas antes de 14 dias você consegue estar fazendo o cancelamento sem eles te cobrarem nada, beleza? Agora aqui eu vou escrever Assistant 4O. Então vai ser essa informação aqui, ó, Assistant 4O. Eu vou clicar fora da caixa e ele automaticamente já salva. Então eu clicando fora da caixa, automaticamente ele já salva as informações. Agora eu clico fora e coloco aqui configurar chat ao vivo. Caso você não consiga estar ativando aqui, é sinal que você precisa da versão Pro. Então você precisa fazer isso daí que eu falei. Você assina a versão Pro, você coloca os dados do seu cartão, assina e automaticamente é ativado a versão Pro. E caso você não queira estar utilizando mais, você cancela antes dos 14 dias para você não ser cobrado no seu cartão de crédito. Agora aqui, ó, eu vou criar uma caixa de condição. Eu clico com o botão esquerdo e vou movimentar aqui, ó. Vou em condição. Aqui eu vou arrastar um pouco para baixo. Ó, vou dar uma alinhada aqui, por quê? Porque essa automatização eu vou criar uma espécie de loop. Ele vai acabar passando dentro dele mesmo. E agora eu vou adicionar a seguinte condição. Você vai em campo personalizados do usuário. Eu preciso criar um bot underline status. Só que por aqui eu não consigo criar. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá em configurações. Vou em campos e novo campo do usuário. Aqui eu vou colocar bot underline status. Vou colocar aqui criar. Beleza? Vamos voltar lá na automação, clicou aqui. Vamos voltar aqui. E quando eu volto na automatização, ele pede para mim colocar aqui editar, né? Porque senão eu não consigo fazer as modificações, beleza? Então aqui eu coloquei editar, ele já apareceu
a última modificação que eu fiz. E conforme eu vou modificando, eu tenho que colocar aqui para atualizar. Beleza? Caso você esteja rodando aqui, né? Esteja no ar essa automatização. Agora a gente vai clicar aqui em condição. Vamos lá, adicionar condição. Campos personalizados do usuário. E vai estar aqui bot status. E aqui eu posso colocar respondendo. Eu vou clicar fora e ele vai aparecer aqui o status que está respondendo. Agora vamos fazer uma pequena pausa e voltamos aí na aula seguinte com a continuidade desse fluxo aqui. Dando continuidade ao nosso fluxo, você clica nessa bolinha vermelha. O contato não corresponde a nenhuma dessas condições. Clicou aqui, vamos para cá e vamos adicionar uma nova ação. E essa ação nós vamos colocar definir campo do usuário. Beleza? Agora a gente vai ter que criar mais um campo lá. Vamos em configurações. Vamos em campos. Novo campo do usuário. E aqui você vai digitar o seguinte: ChatGPT entrada anterior. Aí depois que você fez isso, você coloca criar. Vamos criar mais um para facilitar. Vamos colocar aqui bot resposta. Coloca criar. E vamos criar mais um aqui. ChatGPT entrada criar. Esse daqui eu vou excluir só para não confundir. Colocar arquivar. Beleza? Então, por enquanto a gente tem essas informações aqui, essas entradas. Depois a gente insere mais. E vamos voltar na automatização. Vamos clicar aqui. Vou editar. Beleza? E agora eu vou dar um clique aqui, ó, com o botão esquerdo. Dou um clique aqui também. E vou selecionar ChatGPT entrada anterior. E nessa opção aqui, você consegue também adicionar os campos por aqui, ó. Beleza? Adicionar mais campos. Tem as duas opções. Você vai por aqui em configurações ou você coloca aqui adicionar campo do usuário. Bom, então aqui eu selecionei a entrada anterior. E aqui nesse valor de baixo eu vou clicar e vai aparecer essas duas opções aqui. Vou em campos personalizados e vou escolher ChatGPT entrada. Beleza? Vou clicar fora, ele já salva automático. Então, a partir das respostas aí do cliente, a gente vai conseguir guardar as respostas anteriores em uma variável. Vou clicar em mais uma ação aqui. Definir campo do usuário. Vou clicar aqui. Eu vou selecionar ChatGPT entrada. Com o que eu acabei de guardar, né? E aqui nos colchetes aqui você clica. E eu vou selecionar aqui no campo do sistema, última entrada de texto. Vou clicar aqui.
Beleza? E vou clicar fora para ele salvar automaticamente. Então eu clico fora e ele salva. Então no momento que a gente fez? A gente fez toda a preparação para mandar isso daqui para OpenAI, né? Então os passos iniciais são esses aqui. Agora eu vou descer um pouco aqui. Agora eu vou clicar aqui, vou puxar para baixo, vou criar uma condição. Ó. Vou adicionar aqui campos personalizados do usuário. Vamos verificar se o ChatGPT é entrada anterior. Aí eu clico aqui, vamos aqui campos personalizados. Eu vou colocar a entrada. Eu vou clicar fora aqui, ó. Venho para cá, clico fora. Agora aqui vou adicionar mais uma condição. Eu vou colocar campos personalizados, ChatGPT entrada. Deve conter, aqui eu vou escrever last input text. Beleza? Então eu digitei isso daqui, ó, last input text. Vou sair daqui. E aqui, ó, eu vou dar um clique e selecionar qualquer uma das seguintes condições. Porque aqui eu quero verificar se é uma coisa ou outra. Aí a próxima condição, eu venho aqui, ó. Se não, verificar outra condição. Clico aqui. Vamos descer aqui a caixa. Vou adicionar aqui uma condição. Aí eu vou verificar no campo personalizado se bot status, aquela variável que a gente colocou anteriormente, eu vou colocar aqui respondido. Porque se ele está respondido, ele já está pronto para enviar uma nova pergunta. Então aqui eu posso continuar o ciclo de captação de pergunta para obter aí as respostas. Bom, agora eu vou clicar fora aqui e vou puxar um outro fluxo de condicional. Condição. Agora, antes de eu colocar uma condição aqui, eu vou lá em configurações, vou criar, ó, eu venho em campos, eu vou criar um outro campo chamado, dessa vez vai ser um campo de número, e aqui você pode colocar answer NR ou outra coisa, né? Resposta número, algo assim do tipo. Eu vou deixar assim, eu vou colocar criar. Então, criei uma variável do tipo número. Vou voltar lá na automação. Vou clicar aqui. Editar. E voltando aqui na condição 2. Vou clicar dentro dessa caixa com o botão esquerdo do mouse. Adicionar. E eu venho aqui, ó. Campo personalizado. Escolho esse aqui, ó. Answer number. E aqui nessa informação é onde eu vou colocar o campo do bot. Beleza? Então vou precisar criar algumas variáveis do bot. Vamos voltar lá novamente. Vou clicar fora e depois a gente retorna aqui. Vai em configurações, campos. E aqui para cima, ó, tem aqui campos do bot. Vamos clicar e vamos criar um novo campo do bot. E aqui você vai criar um campo dessa forma. Bot underline max answer. Ou você pode colocar algum outro nome que você consiga identificar depois. E aí do tipo é o número e o valor máximo 100. Aí eu coloquei uma descrição aqui, número máximo de respostas do bot. E vou colocar criar.
Beleza? Eu vou criar mais um campo aqui. É do tipo número. Você coloca bot, underline segs, que é segundos, né? De respostas aí. Número. Coloquei uma descrição aqui. E depois coloca para criar. Vou criar outro aqui. Aqui você vai criar bot, underline, GPT, underline, assiste, underline, ID. Do tipo texto. Que isso daqui é a identidade lá da assistente da OpenAI. Então depois a gente vai copiar o valor de lá para colocar aqui. No momento não vamos fazer isso. Depois a gente edita. Vamos colocar aqui para criar. Vamos criar mais um. E você vai criar esse daqui também, ó. Bot, underline GPT, underline API key. Beleza? Do tipo texto. Depois a gente insere os valores aqui. O que seria os tokens de autenticação na OpenAI, beleza? E aí a gente vai criar. Bom, no momento vai ser só esses aqui. Beleza? Que a gente criou no campo do bot. E agora a gente retorna para lá. Coloco editar para ativar a edição. E vou voltar novamente na condição. O processo parece um pouco complexo, mas nesse passo a passo a gente vai fazendo devagar que no final vai dar certo. Então eu vou clicar aqui. Agora aqui eu vou colocar uma condicional. Vou selecionar essa daqui, ó, answer é maior que, vamos clicar aqui, campo do bot, bot max answer. Beleza? Vamos clicar aqui para sair. Então, ó, answer é maior que bot max answer. Então, isso daqui eu limito a quantidade de respostas máxima aí que cada usuário pode estar recebendo. Então, a conversa com o bot vai gastando seus créditos. Então, a gente fazendo isso daqui, a gente consegue limitar uma quantidade que o usuário pode estar conversando aí com o seu bot, beleza? Aí, se for maior, a gente clica aqui. Vamos mandar uma mensagem no WhatsApp. Vamos colocar para cá. E esse fluxo aqui que a gente está criando serve para canal do Instagram, entendeu? WhatsApp. Dá para a gente estar aproveitando. E aqui eu vou clicar e escrever o seguinte texto. Desculpe, mas infelizmente você atingiu o número máximo de perguntas para essa conversa. Vamos ajeitar aqui. Beleza? Você pode colocar algo parecido aqui, ó. Certo? Agora eu clico fora e ele salva. Bom, então vamos fazer aqui um pequeno intervalo e depois a gente retorna novamente na sequência aqui dessa automatização. Retomando aqui a nossa automatização, então criamos essa mensagem aqui para o WhatsApp, né? Desculpe, mas infelizmente você atingiu o número máximo de perguntas para essa conversa. Isso daqui vai evitar que os usuários enviem várias mensagens ou use aí seu chatbot como terapeuta, beleza? Então vamos seguir aqui, ó. Clicou no próximo passo. Vamos clicar fora da caixa e selecionar ações. Aí eu vou clicar aqui. Vamos clicar na ação. Selecionar aqui, ó, bate-papo ao vivo. E aí, notificar responsáveis. Eu vou selecionar notificar responsáveis, por quê? Porque a gente vai ter a noção aí se de repente é alguém
querendo atacar em nosso chatbot, querendo fazer algum tipo aí de gambiarra para você gastar mais créditos, ou seja, seria realmente um ataque, ou é uma pessoa aí mandando várias mensagens para o chatbot, utilizando ele como terapeuta, né? Então vou colocar isso daqui, ó, porque no caso os responsáveis vão ser notificados referente o que aconteceu. Então vou clicar aqui, notificar responsáveis. Aí eu vou colocar aqui, ó, quem que eu vou notificar? Quem tiver aparecendo aqui, ó. No meu caso, eu já estou marcado. Ou notificar por e-mail aqui, ó. Então o nome da pessoa que está no bate-papo vai estar aqui, ó. Nome completo. Fez algo que você queria saber. E aqui eu coloquei, ó, atingiu o máximo de conversa com o chatbot. Vamos clicar fora. Vamos voltar aqui na condição 2. Deixa eu ajustar. Vamos fazer uma outra verificação. Vou clicar aqui. Verificar outra condição. Agora vamos clicar aqui, condição. Campos personalizado do usuário. E aqui a gente vai criar uma outra variável chamada thread, que significa linha, que é uma linha de mensagem. Então a gente vem aqui, ó. Vamos fazer por aqui. Configurações. Não, campos. Vamos adicionar aqui a do usuário mesmo. Novo campo do usuário. Aí você pode colocar ChatGPT thread no formato texto mesmo e coloca criar. Vamos voltar lá. Automatização. Vamos selecionar esse aqui. Editar. Vou escolher esse daqui. Condição. Campos personalizados do usuário. E thread. E agora eu vou selecionar contém qualquer valor. E agora a gente clica aqui. Vamos fazer uma outra ação. Vamos abrir aqui uma caixa de ação. Selecionar aqui a ação. E agora a gente vai colocar automatização e fazer uma consulta externa. Eu venho aqui, ó, adicionar sua solicitação. E aí você vai colocar isso daqui, ó, https://api.openai.com/v1/thread/runs. E agora a gente vai criar 3 cabeçalhos aqui, ó, de solicitação. A primeira você vai digitar dessa forma aqui, ó, content type, do jeito que está aqui, e application/json. E a segunda, authorization behavior, do jeito que está aqui, ó. E agora a gente vai abrir o colchetes, seleciona campos personalizados do bot, e aí você seleciona bot GPT API Key. E aqui dentro a gente vai colocar a chave da OpenAI, beleza? Eu vou salvar aqui, depois eu retorno, vamos salvar. Depois a gente volta aqui. Vamos lá em configurações. Campos. Vamos campos do bot. Nesse valor a gente vai inserir o valor aqui, ó. Vamos pausar e vamos entrar na OpenAI, na plataforma. Bom, acessei o site da platform.openai.com. Já caiu aqui. Lembrando que é a
Assistem, né? Você pode colocar no Google OpenAI Assistant. Aí você entrando, vai cair aqui. Vamos em Dashboard. Eu vou entrar aqui em API Keys. Vou criar uma chave nova, ó, Create New Secret Key. E aqui você renomeia, você pode colocar do jeito que está lá, bot, underline GPT, underline API Key. Ou você pode colocar outra coisa, só para identificar mesmo. E agora a gente vai criar aqui, Create. Ele vai gerar uma chave. E você copia aqui, ó. Copiou. Aí depois que você copiou, posso colocar aqui Done. E vou voltar lá no ManyChat. Voltando aqui no ManyChat, você tem lá o campo lá de bot GPT API Key. Clica aqui no valor e Ctrl V. Dá um Enter. Agora eu vou voltar na automatização, chatbot. Vou editar aqui, ó, para ele habilitar a edição. Vou voltar aqui. Beleza? Então, aquela chave lá, API, já está aqui, ó, já está configurada. E agora vamos criar um OpenAI Beta aqui, ó. Do jeito que está aqui, você escreve aí. E nesse valor, vamos criar uma nova variável. Vou salvar aqui de novo. Vou lá em configurações, campos. Vamos lá no campo do bot. E novo campo do bot. E aqui nesse valor é a versão da OpenAI, da Assistant. Beleza? A gente vê aqui, ó. Tô aqui na OpenAI, Assistant. Você descendo aqui a barra de rolagem, quando você deixa o mouse em cima, vai estar lá, Assistant V2. Você copia isso daqui, vou dar um Ctrl C. E agora eu vou colocar um Ctrl V, ó, e vou dar um criar. Então ficou ali Assistant V2. Agora eu vou voltar lá. Editar. Clica aqui. E dá pra gente usar agora na variável. Campos personalizados do bot. E você seleciona bot underline OpenAI Beta. Agora a gente vai para o corpo aqui de mensagem e vamos fazer um código aqui, ó. Eu vou pausar e vou voltar já com o código e aí você só copia e coloca aqui do jeito que eu fizer. Ó, então eu fiz aqui rapidamente, ó, abre o colchetes, dá um enter aqui, ó. Aí você dá um espacinho, abre aspas, entre essas aspas aqui você coloca assistant underline ID. Tem a aspas aqui de novo, 2 pontos. E aqui você dá um espacinho entre aspas aqui, vírgula, e fecha colchetes aqui. E dentro dessa aspas, vamos colocar aqui, adicionar campo. Vai em campo personalizado do bot. E você coloca bot GPT Assist ID. Isso daqui é uma outra chave que fica aqui, ó. Tô aqui na OpenAI. Seria essa chave aqui, ó. Então eu vou copiar essa informação daqui. Eu posso dar um clique para copiar. Ele copiou. Agora eu retorno aqui no ManyChat. Vou dar uma salvada. E onde eu vou colocar essa chave? Em campos. Vou lá, campos do bot.
e vou colocar aqui, ó, na bot GPT Assist ID. Clico aqui e copio. Beleza? Vou voltar em automatização. Clico aqui de novo. Clico aqui. E agora eu vou vir aqui em corpo. Então aqui ficou o código que você precisa colocar aqui. Não precisa se preocupar que eu criei um TXT. Então, entre aspas aqui, você coloca adicionar campo. E é campo do bot aqui, ó. Seleciona esse campo do bot, essa informação aqui, ó. Bot GPT Assist ID. E aqui, entre aspas, você coloca no campo do usuário ChatGPT entrada. Referente a esse erro que dá aqui, ó, não precisa você se preocupar, porque isso daqui é uma prévia que o ManyChat te dá. E é uma prévia que tá incompleta, digamos assim, né? Então, ele não vai concluir nunca essa requisição. Então, ele aparece esse inválido. Como é só uma parte da requisição, ele aparece esse inválido. Agora, depois, você clica aqui em mapeamento de resposta. Vamos adicionar aqui, ó. E aqui eu vou escrever o seguinte. Thread, underline, ID. E agora eu vou selecionar aqui, ó, o ChatGPT Thread. Agora eu vou salvar. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos na aula seguinte. Bom, agora que a gente configurou, vamos criar mais uma ação aqui. Clica com o botão esquerdo e adiciona mais uma ação. Dados do contato. Definir campo do usuário. Clica aqui. Vou clicar aqui em cima do campo do usuário. Clico aqui. Vou selecionar bot status e aqui você coloca respondendo, beleza? Clico fora. E clico fora aqui para sair. Então a primeira parte da nossa automação já está concluída. Então nesse sistema aqui eu já tenho uma resposta do usuário, né? Já tenho uma conversa. E agora o próximo passo é a gente criar aqui um fluxo onde a gente vai começar a mandar perguntas em loop para o usuário. Agora que a gente criou uma solicitação externa dizendo que o bot status está respondendo, vamos puxar aqui uma caixa para cima. Vamos adicionar uma ação. Clica aqui. Do tipo automação. Fazer uma consulta externa. E essa solicitação externa vai ser do tipo get. E vamos colocar aquele endereço. Então vai ficar assim, ó. https api.openai.com v1 threads. Aí clica aqui, você seleciona esse daqui, ó. E vamos procurar ChatGPT Thread, beleza? No campus personalizado do usuário. Agora clica aqui, /messages. Aqui a gente vai adicionar os cabeçalhos, que serão os mesmos que a gente tinha feito, beleza? Então ficou assim, ó, dessa forma. Beleza? Posso salvar. Só para te dizer, de repente, você pode pegar esse daqui, ó, duplicar, ele vai ficar aqui. Aí você pode jogar para cá e você consegue linkar esse com esse. Beleza? E aí você só edita aqui, ó, ação 4. Clica aqui, coloca get, né? E muda essas informações aqui, ó, para api.openai.com/v1 threads. Aí você coloca ChatGPT thread /messages, beleza?
Porque assim você não precisa ficar escrevendo essas informações novamente. Você ganha tempo. Então aqui você vai no mapeamento de respostas. Isso daqui você tira. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Data, abre colchetes, 0, ponto, content, abre colchetes, 0, fecha colchetes, ponto text, ponto value. Beleza? Então ficou o data, entre o colchetes aqui o 0, ponto, content, entre colchetes de novo o 0, ponto, text, ponto, value. E agora a gente vai atribuir isso daqui pro ChatGPT resposta aqui, ó. Só que como eu não tenho aqui, vamos criar o ChatGPT resposta. Por enquanto eu vou salvar isso daqui, a gente vai editar depois. Vou lá em campos. Vou adicionar aqui um novo campo. ChatGPT resposta. Vou colocar criar. Aí eu vou voltar lá na automação. Editar. Eu venho aqui. Clico aqui. Vou em mapeamento de resposta. ChatGPT resposta. Agora eu vou dar uma salvada. Antes de eu fazer o próximo passo aqui, ó, vou dar uma puxada aqui e vou ligar essa requisição para cá, ó, do bot status está respondendo, eu ligo essa requisição para cá. Agora eu vou para baixo aqui e vou ligar essa daqui também para cá. Então isso daqui para a gente verificar se tem uma nova resposta. E agora que a gente fez a ligação, vamos seguir para o próximo passo aqui. Vamos adicionar uma condicional aqui. Condição. Vou adicionar uma condição. E eu quero saber se o campo personalizado do usuário, ChatGPT, resposta, vamos localizar aqui. Eu clico aqui, vou selecionar esse daqui. Campo personalizado do usuário. E aqui eu preciso selecionar ChatGPT resposta anterior. Como não tem aqui, eu vou adicionar lá no campus. Então aqui eu vou sair. Vou sair daqui. Vou lá em campus. Novo campo do usuário. ChatGPT resposta anterior. E vou criar. Vou lá em automatização novamente. E aqui eu vou colocar. E aqui vou adicionar a condição ChatGPT resposta. E aqui você clica aqui, coloca campo personalizado do usuário, ChatGPT resposta anterior. Agora eu vou clicar fora. Se não, clico aqui. Vou clicar aqui na condição. Eu vou colocar campo personalizado do usuário. ChatGPT resposta. Contém qualquer valor. Vou clicar aqui novamente. Campo personalizado do usuário. Clica aqui em ChatGPT resposta. Não é. Vou clicar aqui.
Seleciono esse. Clico aqui campo do usuário. ChatGPT entrada. Isso daqui é só para checar se a última resposta não é a mesma pergunta. Agora clico fora aqui para sair. Venho mais para cá. Venho aqui no meio, clico. Vamos selecionar uma ação. Adicionar ação. Agora vamos definir o campo do usuário. Clico aqui. E vamos selecionar o answer number. E aqui, increase the number by, coloco o número 1 aqui. Porque isso daqui, quando a resposta é válida, ela é contada no limitador lá de respostas, né? Para não ir consumindo nossos créditos. Agora eu vou clicar fora aqui, adicionar uma ação. Você vem em dados do contato. Vamos selecionar limpar campo personalizado. E aqui a gente vai criar um outro campo chamado retry number. Eu vou clicar fora. Vou lá em campos. Do usuário. Colocar número. Retry NR, que é number, né? Vamos colocar criar. Vamos voltar lá na automatização. E aqui eu vou selecionar retry number. Vamos fazer uma outra ação. Definir campo do usuário. Seleciono aqui. Vou em bot status. E vou escrever respondido. Clico aqui, mais uma ação. Definir campo do usuário. Clico novamente. E eu vou em resposta anterior. Aí eu vou selecionar. Clico aqui em usuário. ChatGPT resposta. Clico aqui fora. E agora eu clico fora aqui. Vamos continuar agora na outra aula. Bom, agora a gente vai criar mais uma caixa aqui, ó, WhatsApp. Vamos excluir essa daqui e selecionar a entrada do usuário. E clicando dentro dessa caixa aqui, ó, coloca aqui chaves, campo personalizado do usuário, ChatGPT resposta. E aqui onde está escrito entrada de texto grátis, a gente vai salvar aqui, ó, ChatGPT entrada. Beleza? Vou clicar fora aqui. Caso for criada uma nova pergunta para inteligência artificial, eu vou criar uma nova ação. E aí, eu vou selecionar, definir o campo do usuário. Vou clicar aqui, bot status, vou colocar respondendo. Pois é uma nova pergunta. Vamos adicionar mais uma ação, que é limpar o campo personalizado. ChatGPT resposta.
Agora eu vou adicionar mais uma ação que seria uma consulta externa, né? Fazer uma consulta externa. Agora eu vou entrar aqui em solicitação externa. Vou criar aqui do tipo post mesmo e copiar a mesma solicitação, ó, que é esse link aqui. E com os mesmos cabeçalhos. Então aqui é igual, ó. É um pouquinho trabalhoso fazer isso daqui, mas você está criando aí um super chatbot, né, de inteligência artificial. E isso daí que você está fazendo dá para usar no Instagram, Facebook, entendeu? Dá para aproveitar. Então você está criando aí, não é um chatbot limitado, né, que você vê por aí que tem algumas mensagens, aí a pessoa escolhe. É um chatbot de inteligência artificial mesmo. Entendeu? Como se fosse uma pessoa conversando com o cliente. Então você está criando algo bem avançado. Agora você vem aqui em corpo. E aqui no corpo você vai fazer esse código aqui, ó. Abre chaves. Aí você dá um enter. Dá um espacinho aqui. Entre aspas, role. 2 pontos, espaço. Abre aspas. User, fecha aspas. Vírgula. Você pula uma linha, dá um espacinho aqui, ó. Entre aspas aqui você coloca content, 2 pontos, dá um espacinho. E dentro desse aspas aqui, ó, a gente vai adicionar um campo do usuário ChatGPT entrada. Então ficou dessa forma aqui. E fecha aqui com chaves. Agora eu vou salvar. Agora eu vou criar mais uma nova ação de consulta externa. Selecionar esse daqui. Vou clicar aqui dentro. Eu vou copiar e colar, que é o mesmo endereço aqui. E aqui eu vou colocar aqui, ó, runs. Beleza? Eu só vou mudar o final. Então aqui ele está falando que dentro da nossa lista de mensagem ele vai rodar aí o ChatGPT, né? E os cabeçalhos são os mesmos. Então vou copiar e colar aqui. Então ficou dessa forma. E agora dentro do corpo aqui, vou colocar um outro código. Você vai escrever isso daqui, ó. Abre chaves. Aí você vai colocar aqui, ó. Entre colchetes, você coloca assistant underline ID. Beleza? 2 pontos. Aí você dá um espaço aqui. E dentro dessa aspas, você vai adicionar um campo personalizado do bot. E você vai selecionar isso daqui, ó, bot GPT assist ID. Feito isso, é só salvar. Então aqui a OpenAI vai começar a criar uma resposta para a pergunta do usuário. A gente vai definir agora, caso o contato não responda, e aqui vamos colocar o tempo de inatividade. Posso colocar aqui 2 minutos. Se em 2 minutos ele não responder nada, a gente vai mandar uma mensagem para ele. Então tá aqui. Quando eu clico aqui, vai habilitar aqui, ó, entrada do usuário em 2 minutos. Se o contato não respondeu, ele tem 2 minutos aqui para responder. Aí eu vou clicar fora. Aí eu vou clicar aqui e vou mandar uma mensagem para ele. Vou colocar o WhatsApp. Se precisar de mais alguma informação, é só chamar. E agora eu vou finalizar com uma ação. Coloca ação. Eu vou procurar aqui limpar o campo personalizado. E aqui eu seleciono
ChatGPT resposta. Agora eu vou clicar fora. Eu clico aqui. Eu vou colocar, vamos ver aqui, atraso inteligente, ó. E aqui a gente vai selecionar campos personalizados do bot segs, que é segundos, né? E aqui eu coloco segundos. Agora eu vou clicar fora. Beleza? E agora para onde a gente vai? Qual que é o próximo passo? Agora eu vou dar um loop, ó. Eu clico aqui, eu vou jogar lá pro primeiro campo. Ó, vou jogar nesse campo aqui, ó. Então, o que a gente fez aqui é basicamente um loop de conversa, né? Onde o usuário vai conversar com o chatbot de maneira inteligente e vai fazer todo esse fluxo de perguntas e respostas até o usuário sair. Então, o usuário tirou todas as dúvidas, ele vai entrar em contato com você ou pode também sair. Agora, para a gente evitar algum tipo de problema aqui, vamos adicionar um sistema de segurança para evitar aí, de repente, gastar bastante aí o crédito da OpenAI, né? Devido a algum tipo de problema, devido a acesso constante do mesmo usuário, etc. E aqui na nossa automatização tem algumas pontas abertas onde a gente vai estar fechando com esse sistema aí de segurança. Vamos fazer um intervalinho aí e a gente volta aqui. Voltando aqui no nosso fluxo de automatização, vamos localizar essa condição 3 aqui. Vamos clicar nela e agora eu vou colocar mais uma condição aqui, ó. Vou descer, clico em condição, campo personalizado do usuário. E aí eu vou escolher Retry Number. E aqui eu vou colocar menor ou igual a 10. Por quê? Porque se o ChatGPT gerar mais aí que 10 tentativas, pode ser algum tipo de bug que aconteceu. Então, aqui a gente vai enviar uma resposta tanto para o usuário como também o administrador. Então, são 10 tentativas aí de resposta. Eu vou clicar fora. Vou clicar fora aqui. E aqui eu vou realizar uma ação. Vamos definir aqui o campo do usuário, que é essa opção aqui. Vou clicar aqui. E aqui eu vou clicar e colocar Retry Number. Vamos aumentar Increase. E vou colocar número 1 aqui. Beleza? Clico fora. E agora a gente vai ligar esse daqui com esse atraso inteligente aqui. Beleza? Agora eu vou ligar aqui essa condição. Eu vou clicar aqui. Vamos puxar para cá. Para uma ação. Vamos adicionar aqui limpar campo personalizado. E a gente vai limpar aqui ChatGPT Thread, porque talvez essa thread esteja com um defeito. E vou adicionar mais um, limpar campo personalizado. E aqui eu vou adicionar também ChatGPT resposta, que também pode estar com problema. Vamos adicionar mais um, vamos limpar também. Vou clicar aqui e selecionar o ChatGPT
entrada. Agora eu vou criar uma ação de notificação dos responsáveis. Eu vou em bate-papo ao vivo. Notificar responsáveis. Agora eu vou clicar aqui, ó, e vou escrever: encontrou um erro. Vou colocar tudo minúsculo aqui. Encontrou um erro. E vamos colocar mais uma ação, essa é a última. Definir o campo do usuário. Vou clicar aqui. Aí eu vou selecionar aqui, vou colocar bot status, erro, para gerar um log. Agora eu vou clicar fora. E aqui vou mandar uma mensagem. Vou clicar aqui. Vou selecionar aqui o canal, que é o WhatsApp. E aqui eu vou escrever um texto. E o texto eu posso colocar o seguinte: desculpe, não encontrei a resposta para sua pergunta. Sou um assistente virtual e ainda estou aprendendo. Evite mandar imagens, áudios ou vídeos. Pergunte em texto, que assim ficará mais fácil de obter uma resposta. Então, se o usuário mandar algum tipo de conteúdo que não é identificado aí pelo ChatGPT, automaticamente o usuário vai receber essa resposta aqui, né? E o fluxo aí do processo é reiniciado. Vou clicar fora. E agora eu vou ligar essa condição 3, vou ligar para essa mensagem. Vamos localizar a condição 1 aqui, ó. ChatGPT entrada. A gente vai ligar também nessa mensagem. Agora, vamos visualizar aqui. Ficou faltando aqui o bot status está respondendo. O que eu vou fazer? Eu vou ligar esta ação aqui, ó. Na verdade, eu vou duplicar ela. Vou duplicar essa ação. E vou puxar ela para cá, para ficar do lado dessa condição. Vamos puxar para cá. Beleza. E vou ligar essa condição aqui para essa ação. E o próximo passo aqui é ligar essa ação no atraso inteligente aqui, ó. Então, todo esse fluxo aqui vai ligar aí o ChatGPT ao WhatsApp através de um prompt. E para ativar esse fluxo aqui, ó, nessa opção aqui de quando eu vou clicar, eu vou colocar o canal que eu estou usando, que é o WhatsApp, mensagem do WhatsApp. Aí eu vou colocar, selecionando aqui, ó, eu posso adicionar palavra-chave. E aqui eu inseri as vogais, a, e, i, o, u, ou seja, qualquer mensagem vai estar entrando aqui. E agora eu posso colocar criar. Vou clicar fora. E outro meio de ativar essa automação, eu posso ir em configurações, WhatsApp, e eu posso colocar aqui resposta padrão. Ó. E nessa resposta padrão aqui eu posso tirar essa daqui e selecionar uma existente, e essa daqui do chatbot. E posso selecionar aqui, ó. Beleza? Agora eu volto aqui
na automatização, clico em editar e vou em atualização. Agora vamos testar aqui essa automação, mas antes de você testar, em contatos, eu recomendo você deletar algum tipo de contato caso você tenha, porque durante os testes, essas mensagens aí irão para esses contatos, então eu recomendo você deletar. No caso, eu só tenho eu aqui mesmo, então não vou precisar deletar. E caso você queira criar algum contato ou importar, essas aqui são as opções. Vamos retornar no nosso fluxo de automação. Ela já está ativa aqui. Antes da gente fazer o teste, eu queria corrigir um errinho aqui de digitação. Você vem aqui nessa ação 3, clica nela, clica aqui na solicitação externa e aí você coloca um S aqui, ó. Coloca salvar. E agora que a gente fez aquela alteração, a gente coloca para atualizar. Sempre verifica se você também tem créditos na OpenAI para não gerar aquele erro nessa mensagem aqui de erro. Pode gerar um erro onde o usuário vai mandar a mensagem e o chatbot vai retornar essa mensagem aqui para ele. Isso daqui você consegue ver aqui, ó, em configurações. Você vai em registros e tem os registros aqui das atividades. E às vezes você pode deparar com esse erro de não autorizado, ó. E aí, vamos clicar aqui dentro. Ele vai falar algumas informações aqui, ó, que é o pedido externo, né, que é o pedido do chat GPT aqui que tá dando erro. Clico aqui, ó, no geral. Ele tá dando esse erro aqui, ó. E você clica nessa mensagem de baixo e aí ele vai falar o seguinte: ele vai te dizer que tá gerando um erro no Bidder ou Basic Authentication, beleza? Isso daqui. E aí na OpenAI você vai criar uma nova chave aqui, né? Com esse nome aqui, ó. OpenAI API Key, beleza? Você cria essa chave aqui e aí você vai copiar a identificação da API e aqui no campo do bot você vai criar um novo campo com esse nome aqui, ó, OpenAI API Key, e você copia aquela chave da API aqui, ó, aquela nova chave. Por quê? Porque às vezes pode dar algum tipo de bug aí e começar a gerar aquele erro de envio de resposta repetida aí. E aquele código de não autorizado. Feito isso, vamos voltar lá na automatização. Clico aqui. Eu venho aqui na ação 3 aqui. Eu vou editar para ele ativar, né? Venho aqui na ação 3. Vou copiar aqui. Você coloca aqui, ó, um espaço aqui do Bidder. Você deixa um espacinho e coloca a chave aqui da OpenAI API Key, beleza? Aí você copia tudo isso daqui, ó, Ctrl C. Aí você sai daqui. Em todas que tiver aqui a solicitação externa, você copia, ó, você substitui, vai substituindo
para aquela nova chave, ó. Beleza? Então você vai fazer nessa. Sai daqui. Você vai fazer nessas duas aqui, ó. Nessas duas, ó, eu já fiz. Clica aqui nessa daqui também. Do jeito que tá lá, ó. Lembra de deixar um espaço aqui. Vem pra cá. Nessa daqui também. E nessa daqui também. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nenhuma. Mas de qualquer forma, todas que tiver a solicitação externa, você substitui a chave da API. E agora você clica em atualizar aqui. No meu caso já está ativo porque eu já atualizei. Mas depois você vai em visualização, seleciona o WhatsApp, clica aqui. Você pode testar no WhatsApp web. Ó, estou aqui no meu WhatsApp web e o meu chatbot eu coloquei chatbot teste. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem. Vou colocar aqui, por exemplo, olá. Vamos aguardar. E o chatbot respondeu aqui, ó. Olá, como posso ajudar você hoje? Está interessado em saber mais sobre automatização de blog, redes sociais, chatbot ou melhorar seus negócios? Eu posso colocar aqui, ó. Qual é o valor? Ou de repente posso colocar quanto custa. Estou simulando como se fosse um lead. Então aqui, ó, ele respondeu: o custo varia conforme suas necessidades e o escopo do projeto. Então ele responde aqui, ó, e me dá o meu site e também fala para entrar em contato por e-mail. Olha que interessante. Então eu posso capturar lead por aqui, tranquilamente. Quem é você? Ele tem um delayzinho, mas isso daí é normal. E ele respondeu aqui, ó: sou o bot AI GPT, um assistente virtual desenvolvido para responder suas dúvidas. E novamente ele já te dá aqui, ó. Ele já me dá o meu site e meu e-mail. Como posso ajudar você hoje? Então, isso daqui é bem interessante, está funcionando. E é isso aí. Voltando aqui no ManyChat, eu posso clicar aqui em contatos. Aqui não vai aparecer nada, mas eu vou dar um recarregar aqui, ó. Assim que eu recarregar, vai aparecer aqui, ó, Carlos. Eu dou um clique e consigo verificar a nossa conversa aqui, ó. Então, basicamente, eu enviei a pergunta e o ChatGPT elaborou a resposta e me passou aqui. Se eu quiser excluir, eu coloco excluir aqui e aí eu consigo resetar essa conversa também. Beleza? Voltando aqui em automatização, como esse daqui já está redondo, eu aconselho você fazer uma cópia. Vamos duplicar. E vou colocar aqui, renomear. Vou digitar cópia de segurança. Beleza? Vou renomear. Por quê? Porque eu posso estar fazendo várias alterações aqui para testar o chatbot.
E de repente, se eu fizer algum tipo de erro, de repente deletar algum código sem querer aí, ou fizer alguma coisa que eu não sei porque está gerando algum tipo de erro, eu posso utilizar a cópia aqui de segurança. Como eu fiquei um tempo parado, o chatbot me mandou uma outra mensagem. Voltando lá, ele me enviou aqui, ó, se precisar de mais alguma informação, é só chamar. Então esse daqui é o chatbot de inteligência artificial para o WhatsApp.